Alex, eu conheço como você avalia a questão fiscal, porque eu leio vocês todos, né? Sou assíduo leitor de Vossas Senhorias, os três. Me informo muito também através do que vocês colocam no debate público. Então, não é a pergunta que eu vou fazer, qual é a sua avaliação. Eu sei que ela está mais ou menos em linha com o que o Felipe acabou de dizer. Vou jogar para o plano um pouquinho mais teórico. Boa parte hoje das pessoas dentro do governo que querem promover um tipo de política econômica aderem a uma forma de pensamento na academia que diz que vocês estão pensando errado. A questão fiscal não é tão importante como os ortodoxos afirmam ser. Porque, afinal de contas, os governos são donos da sua própria moeda. A dívida brasileira, do governo brasileiro, do Estado brasileiro, é toda em moeda nacional. Ele tem reservas internacionais. Então, ele não devia se preocupar tanto com as questões fiscais e, com isto, garantir um espaço para gastar muito mais do que ele arrecada, porque os benefícios viriam ali na frente, né, em termos de crescimento de renda, de demanda, de prosperidade, como se queira descrever. Que tal esse postulado teórico? Não, é uma ideia comum. De novo, é um pouco que norteou as políticas econômicas a partir ali de 2009, 2010 até 2014. A ideia de que você pode gastar e que está tudo bem. De fato, ter uma dívida em moeda nacional é melhor do que ter uma dívida em moeda estrangeira, né? Certamente te coloca menos problemas quando o dólar encarece, etc. Mas no final das contas, você não pode escapar do fato de que você tem uma dívida, né? Então, a ideia, eu gasto mais e isso daí faz com que a economia cresça. A grande verdade é a seguinte: o potencial de crescimento da economia independe do que você está fazendo ou deixando de fazer com o gasto público. Capacidade de crescimento da economia depende, em parte, da demografia, quanto a tua população está crescendo. Ela depende da qualificação da mão de obra. Dois fatores negativos no nosso caso. No caso, a qualificação da mão de obra, se ela é boa, ela é ruim, mas principalmente se ela está melhorando ou está piorando. Depende da capacidade, o quanto você está investindo a mais na capacidade, na expansão da capacidade produtiva no país. E aqui eu lembro que o PIB não é infinito. Se eu decido consumir mais, no caso do governo, fazendo transferências ou aumentando o salário do funcionalismo, você está disputando o recurso com aquela pessoa que poderia estar investindo esses recursos, né? E depende de uma coisa que é mais complicada ainda, que é como na combinação entre mão de obra qualificada e capital, essas coisas se combinam de maneira a crescer a produtividade total da economia, né? Essa coisa a gente sabe que é importante, mas ao mesmo tempo ela é algo misteriosa. A gente não sabe exatamente aquilo que leva a isso. O fato é que a gente olha para o conjunto das condições que existem hoje no Brasil. Demografia, está claro, a gente acabou de passar pelo nosso boom demográfico, né? Aquele período em que a população em idade ativa cresce mais. Agora, é chato falar isso para a gente estar ficando velho sem ter ficado rico. Está ficando velho sem ter ficado rico. A qualificação da mão de obra não é uma beleza. A gente investe tipicamente menos de 16, 17% do PIB. Muito pouco, né? E a nossa produtividade tem um crescimento pífio. Então, a capacidade de crescimento do país é baixa, né? Se você tem um monte de capacidade ociosa, você até pode estimular a demanda e ocupar essa capacidade. Mas se essa capacidade ociosa desaparece, na hora que você estimula a demanda, o que você vai ter é basicamente aumento de preço. Então, é um pouco onde a gente está nesse momento. Então, a ideia de que a gente cresce baseado em gasto, ela é atraente, mas ela só serve para situações nas quais exista um desemprego extraordinário e uma ociosidade Não, o desemprego está até em taxas historicamente para os tempos recentes elas até estão, bastante, digamos, aceitáveis. É alto, mas assim, para padrões brasileiros nem tanto. O fato é que não tem capacidade sobrando. Esse é um lado da história. E o outro lado é o que o Felipe estava falando. Olha, a gente conseguiu reduzir a dívida. Conseguiu reduzir a dívida porque a inflação foi muito alta em 2021 e 2022. A inflação em 2021 foi mais alta que o juro, em 2022 mais ou menos empatou. Então isso segurou a onda. Todo mundo fala da queda da dívida, mas esquece de falar que foi muito por força da inflação.
Agora, o desafio é controlar a dívida ao mesmo tempo que você controla a inflação. Porque controlar a dívida com inflação alta, até eu que sou bobo consigo. O problema é que a gente não quer ter, a gente quer ter uma dívida controlada para ter inflação baixa. A gente não quer ter inflação alta para controlar a dívida. É um contrassenso. E se a dívida vai numa trajetória de elevação, como o Felipe já adiantou, ela irá, porque o juro real é mais alto, o crescimento é mais baixo, vai ter déficit primário esse ano, a dívida vai crescer esse ano, vai crescer o próximo. O pessoal vai começar a olhar e falar, como é que esse governo vai resolver isso? Não é que vai dar um calote na dívida, não vai ser assim, não pago mais. Vai fazer o que foi feito em 2021 e 2022, vai deixar a inflação crescer e comer o valor real da dívida. Aí as pessoas vão falar, mas eu não vou ser otário. Você acha que a inflação vai crescer? Eu quero mais juro para financiar esse governo. Eu vou incorporar as expectativas de uma inflação mais alta no juro que eu estou pedindo hoje. Então, é um pouco por aí que eu vejo essa questão.